Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma vez à Luz de Esperança, né? E hoje eu vou desenvolver uma temática que é oriunda do livro Fundamentos da Filosofia Esotérica, de G. Purucker. Nós temos o nosso NIT, o nosso grupo de estudo aqui, que funciona no sábado, no horário das 16 horas. E eu fiquei de fazer um resumo do terceiro capítulo do nosso estudo. Aí resolvi fazer essa exposição, né, baseado no que há nesse capítulo. Então vamos começar. Vamos falar sobre a doutrina de Maia e a unidade espiritual do ser. Como eu disse, é o capítulo 3 do Fundamento da Filosofia Esotérica. Aí começa com a pergunta, o que é Maya, né? Vamos definir o que é Maya. Maya, em sânscrito, significa literalmente medida, limitação. É aquilo que delimita o ilimitado, dando forma ao sem forma. O mundo que percebemos existe apenas dentro dessas medidas, dessas linhas de existência, né? Como projeção dos sentidos e da mente. Ou seja, é aquilo que é uma projeção, é fruto de uma projeção propriamente dita. E nós somos o reflexo disso aí. No entanto, o que está além de todas as medidas, o uno, é o real absoluto, eterno e imutável. O que está além disso tudo, né, disso que se manifesta dessa forma, é o uno. Assim, Maya é o espelho, onde o espírito se contempla sem jamais ser aprisionado por sua imagem. Ou seja, o uno ele independe das imagens que são produto desse uno. Está entendendo? O que significa, no sentido mais oculto, intrínseco de Maya? O que é que está por trás disso? A raiz de Maya, ma, quer dizer medir, formar. Isso sugere que a ilusão não é engano, mas processo criador. O universo é a própria mente divina se projetando e experimentando suas infinitas possibilidades. O erro humano, né, não está no mundo, mas em confundir reflexo com a fonte. O ser humano ele confunde o reflexo com a fonte, a realidade com a projeção dessa realidade, a sombra com a luz. Assim como a corda parece uma serpente na penumbra, confundimos as aparências com a verdade. Ou seja, esse caso é clássico, né, em termos de quando se vai dar um exemplo sobre essa realidade, a verdadeira realidade, sempre se dá esse exemplo, né? A gente entra num quarto escuro e vê uma corda, né, enrolada, e acha que aquela corda é uma cobra, uma serpente, né? Mas na realidade ela não é uma serpente. É exatamente isso que a gente faz nessa questão de Maia. Maia se transforma em algo ilusório para a gente nesse sentido dessa relação. É isso que você mostrar aqui, né? Aí vamos falar sobre o idealismo objetivo. O que seria isso? O universo é Mahamaya, ou seja, é a grande ilusão. Maha é grande, né? Uma ilusão coletiva, bastante abarcante. A realidade é mental, mas objetiva. É a mente divina manifestando-se. A teosofia ensina um idealismo objetivo. O mundo é mental, mas não é apenas produto da mente humana. Ele é a ideação cósmica, o pensamento do Logos em manifestação. Tudo que vemos é a mente divina refletida no espelho da matéria. Ao reconhecer isso, aprendemos a contemplar o mundo sem apego, como quem observa o sonho do próprio Deus. O despertar espiritual ocorre quando percebemos que o sonhador e o sonho são um. Ou seja, a gente está eternamente nesse processo de sonhar, como aqui está dizendo, né? Então,
a gente aqui encara essa dita realidade aqui que nós estamos agora presencialmente como uma realidade em si mesmo. A gente acredita que isso tem consistência, que se move com consistências, que as coisas têm realidade, esse papel tem realidade. Mas nada disso é real no sentido intrínseco, né? E a gente cria condições de relação exatamente por essa identificação com a ilusão do processo maiáfico, do processo ilusório, né? Algumas coisas aqui que no texto, né, eu queria dar uma citada. Por exemplo, aqui, quando fala né, dentro dessa relação que a gente está estudando, Blavatsky fala na Doutrina Secreta, aqui na página 17 do volume 1, né? A identidade fundamental de todas as almas com a alma suprema universal, sendo esta última um aspecto da raiz desconhecida, e a peregrinação obrigatória para todas as almas, centelhas daquela alma suprema, através do ciclo de encarnação, ou de necessidade, durante todo esse período. Em outras palavras, nenhum Budi puramente espiritual, entre parênteses, alma divina, pode ter uma existência independente, entre parênteses, consciente, antes que a centelha emanada da essência pura do sexto princípio universal, ou seja, a alma suprema, haja passado por todas as formas elementais pertencentes ao mundo fenomenal do Manvantara. E, B, adquirido a individualidade, primeiro por impulso natural e depois à custa dos próprios esforços, controlado pelo karma, ascendendo assim através de todos os graus de inteligência, do mais baixo ao mais alto manas, do mineral e da planta até o mais sagrado arcano, ou seja, o Dhyana Buda, né? Esse processo é exatamente essa identificação que ocorre, um processo paulatino e isso vai ocupando as mais variadas gradações da realidade, ou seja, passa por todo o reino elemental, pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal e chega ao hominal e assim segue, né? E assim segue. Então, é um processo inevitável, chama-se ciclo da necessidade, porque não podemos fugir dele. A natureza dual da manifestação. Toda manifestação é dual. É luz e sombra, bem e mal, forma e vazio. Esses opostos são inimigos. Não são inimigos, mas forças complementares que sustentam o aprendizado da alma. Ou seja, o que quer dizer com isso aqui é que essa dualidade, o sombra, luz, bem, mal, em si mesma não é o mal. Ela é apenas um contraste necessário para que estas mônadas em evolução, ou seja, tudo que veio daquilo, que foi projetado daquilo, que é verdadeiramente real, ele vá evoluindo, desenvolvendo a capacidade daquela consciência suprema. A sabedoria nasce da tensão desses contrários. O mundo de Maia não é um erro, é a escola da consciência, onde a unidade se reconhece através da multiplicidade. Cada contraste é uma lição de equilíbrio e todo limite é uma oportunidade de transcendência. Ou seja, a gente vive nesses eternos véus da realidade, e a gente sempre vai quebrando, a evolução da gente é exatamente isso, quebrando esses paradigmas que prendem a gente. A gente inicialmente se prende a esses paradigmas e depois a gente quer transcendê-los. E a evolução tramita exatamente nessa questão. Agora vamos falar da ética da unidade. A verdadeira moral não vem de regras externas, mas da percepção interior da unidade. Quando o ser humano reconhece o mesmo espírito em todos, o bem deixa de ser obrigação e se torna espontâneo. Amar o outro é, na verdade, amar o próprio self refletido em múltiplas formas. A ética, então, não é imposição, é o perfume natural da alma desperta. Quanto mais profunda a consciência da unidade,
mais simples e compassiva se torna a ação. Ou seja, essa ética que está se falando aqui não tem base naquela moral humana, né, das regras de convivência, do bom costume, nada disso não. Ela é baseada exatamente nessa verdade última, em que você não se sente separado de nada, você é exatamente integrado com toda a existência, porque você já percebe, então, o que a unidade realmente, de fato, é, que é essa essência interna sua, né, na qual você está se desvelando cada vez mais, se aproximando mais dela, até o dia em que realmente você se unifica de forma definitiva nesse uno, né? Então, a ética não é uma imposição, não vem de fora. É uma coisa que vem naturalmente, desperta da alma da gente. Então, é uma coisa que brota lá do interior da nossa essência. Evidentemente que esses padrões de moral que existem na humanidade, eles são reflexos também desse entendimento. Mas o entendimento em si é assim que funciona, é essa nossa conexão com o interno. Vamos falar do self e dos selves. O self, no caso aí, seria o self universal, né? Que é Paramatman, né? Que é além Atman, e o ego individual, que é o nosso euzinho, né? Vamos dizer assim. O nosso barquinho de navegar nesse mundo da existência, né? No coração do homem há dois centros, o self inferior e o self supremo. O primeiro é temporário, ligado à forma. O segundo é eterno e é ligado ao espírito. Quando nos identificamos com o ego, vivemos sobre o domínio de Maya, ou seja, essa nossa identidade que a gente está falando, exatamente esse apego, é o domínio de Maya na nossa realidade. É a gente entrar naquela fantasia, naquilo no irreal. Quando despertamos para o self universal, a verdadeira essência, o ego se dissolve na luz. Ele se dissolve na luz. O altruísmo é o sinal desse despertar. O amor que flui sem motivo, porque reconhece o mesmo ser em tudo. Ou seja, o que está dizendo aqui que o altruísmo verdadeiro não é um produto de um exercício como a gente vê assim às vezes no campo social. Você vê muitas pessoas praticando um ato de caridade, mas se você for verificar a intenção real dessa pessoa, às vezes é muito mesquinha. Uma forma assim, um pouco dura dizer, mas é que ela faz aquele tipo de caridade mais com o intuito de mostrar aos outros que ela é boa, de que ela está fazendo o que é certo, né? Essa coisa toda. E, na realidade, o verdadeiro altruísmo, que é o sinal desse despertar, ele flui de dentro para fora e a pessoa se reconhecendo unificado com todas as coisas. Então, isso se torna o quê? Um ato de caridade. Quando ele tem essa base por trás, ele é você mesmo. Você está fazendo tudo por uma coisa só, por uma causa só, por uma realidade só. Então, não existe falsidade, não existe engano aqui, né? É real. Um desses evangelhos apócrifos, não me lembro qual agora, mas eu me lembro de uma passagem que tem dizendo assim, né? Vai chamar Jesus, porque o irmão gêmeo dele está esperando ele aqui no quarto, né? Era justamente essa situação. O altruísmo é o sinal desse despertar, o amor que foi sem motivo, porque é com isso mesmo sem tudo. Ou seja, nós temos o nosso irmão gêmeo dentro de nós, que é o nosso self superior. Né? Quando há esse despertar, então eles, como só, se unem. É o irmão gêmeo, né? Eles se unem. Né? Na realidade, não existe dois, mas um só, né? Ele Ele está se identificando com um isso, reflexo, né? Exatamente, é isso aí. Aqui, o texto fala, qual é a base da ética, né? É uma pergunta. Aqui a resposta é a moralidade baseada nas declarações ou dos regulamentos do homem? É uma pergunta, né? Respondendo com uma pergunta. É a moralidade baseada nas declarações ou nos regulamentos do homem?
É a moralidade baseada na convicção, na maioria dos corações dos homens, de que, para a segurança humana, é necessário ter certas regras abstratas que são meramente convenientes a seguir? Será que é só a gente vai seguir porque são regras a serem de uma coisa coletiva? Dessa forma, somos nada mais que oportunistas, né? Então, ou a segunda opção, ou é a moralidade, a ética baseada na verdade, que não é apenas conveniente para o homem seguir, mas necessária. No caso, essa última é a opção que nós devemos seguir, né? Do altruísmo ao despertar. O caminho do despertar é o caminho do esvaziamento interior. A gente vai se desvencilhando exatamente de todo aquele entulho que a gente vai armazenando com a nossa evolução, né? A mente cheia de julgamentos e desejos é como um templo repleto de ruído, de barulho. Quando a gente silenciar, esse templo se torna claro e a luz divina flui naturalmente. Esse estado de quietude é a verdadeira iluminação. Não um êxtase distante, mas a consciência serena de quem vive o sagrado em cada instante. O altruísmo se torna, então, não um dever, mas uma forma de respiração espiritual. Interessante esse dizer, né, que o Puro coloca aqui. Porque realmente é uma respiração. O processo é uma respiração. O processo, desde o início de uma mônada que parte e começa a sua evolução nos reinos elementais, papapá, e tudo, até o seu recolhimento térrimo na unidade, é se respirar. É o expandir e o recolher. Aí aqui a gente vai falar sobre uma alegoria que no texto do capítulo 3 é citada, né? Que é a alegoria do oriundo do Upanishad. No caso aqui, o Upanishad que ele fala é o Chandogya Upanishad. Então, é uma história em que Indra e Virochana, Indra é um sura, e o Virochana é um asura, né? Vão ter com Prajapati, que é o governante, um ser de ascendência, né, dentro da sociedade, para aprender que o reflexo não é o eu verdadeiro. O caminho espiritual é partindo do reflexo para a essência, partindo do ilusório para o real, ou seja, o caminho de retorno. O antigo ensinamento védico conta que Prajapati instruiu Indra e Virochana sobre o verdadeiro eu. Ambos viram o reflexo de si mesmos na água e acreditaram que aquilo era o eu, ou seja, o self, né? Virochana parou aí, adorou a aparência, ou seja, o Asura, que é o Virochana, ele se identificou com essa imagem. Ele achou que realmente era aquilo, né? O reflexo era a verdadeira. Indra, porém, não de uma vez, porque aqui no texto fala, está sendo resumido aqui o contexto, mas não de uma vez, o Indra ele vai junto com o Virochana e eles olham essa imagem, o Virochana, né, reage dessa forma e o Indra também ficou aparentemente satisfeito e vai embora, né? E depois ele começa a coisa a fermentar nele a ideia de que aquilo não era verdadeiro. Então ele retorna para o Prajapati, né, uma vez que ele não percebeu que o reflexo era apenas imagem e buscou a verdade além do espelho, né? Queria buscar a verdade além desse espelho. Essa história mostra para a gente o caminho do discernimento, né? Através do atravessar o véu das aparências até chegar ao ser real, o interior, o self verdadeiro, né? Prajapati aqui no final diz a eles, ó, a pessoa que é vista no olho é o self.
Isto é, isto é, isto é o que eu disse. Este é o imortal, o destemido. Este é Brahman. Quando aqui ele fala que é visto no olho, é uma figura de linguagem, né, que é encontrada nos escritos, geralmente sânscritos, que basicamente significa aquele senso de uma presença interior que se obtém quando você olha a pessoa nos olhos. Está entendendo? Então, a pessoa realmente, de alguma forma misteriosa, ela se identifica com a verdadeiro ser, a realidade interna. Então, olhar nos olhos é esse contato, né? Esse contato. Aí eles perguntaram, Senhor, aquele que é percebido na água e aquele que é percebido no espelho, quem é ele? Ele respondeu, ele mesmo, na realidade, é visto em todos estes seres. Olhe para seu chefe em uma panela com água e qualquer coisa que não entende do seu eu, venha e me diga. Então, como eu tinha dito, né, eles olharam a imagem, porque naquela época não existia um espelho, né, em sala. Então, você olhava os reflexos na água. Então, eles olharam e desse olhar deles foi que saiu esse entendimento. Né? O Virochana, ele se identificou. E o outro, à primeira vista, aceitou e depois ele mudou de ideia e voltou para questionar. Foi aí que então que ele descobriu, né, através de uma profunda busca, realmente a essência de tudo. Então vamos seguir. O despertar interior. O despertar espiritual é o momento em que o homem reconhece o eterno dentro de si, no seu coração. Ele percebe que sua consciência individual é uma centelha da consciência universal. A mente se esvazia do transitório e se preenche de serenidade luminosa. Esse é o estado de Bodhi. Se utiliza esse nome para aquele ser que atinge esse estado. O conhecimento direto, sem intermediários, onde conhecer e ser tornam-se a mesma coisa. A alma, então, repousa no coração do universo. Para fechar, né, os conhecimentos desse terceiro capítulo, aqui diz, Maya é a grande escola da alma. Ela é o aprendizado. Apesar de todo esse discurso de que ela é ilusão, de que tudo isso... Maya, de fato, ela tem um papel para ser cumprido, que é exatamente evolutivo da consciência. É o próprio reflexo daquilo que é eterno no mundo maiávico, mas disso aí o produto é exatamente a consciência superior. Maya é a grande escola da alma. A ilusão não é inimiga. É o véu através do qual a consciência desperta. A verdade está sempre dentro de nós. E a moral é a expressão espontânea dessa verdade vivida. A meta do caminho espiritual é reconhecer a divindade em todos os seres e em todas as coisas, até que o eu e o tu desapareçam na mesma luz. Aí, para terminar, eu fiz uma inversão, porque no capítulo 3, ele começa com essas citações. Mas uma vez que a gente expôs esse assunto, agora a gente vai olhar exatamente o que começa na citação, sobre o ponto de vista já do que a gente partilhou aqui, né? Então eu vou ler exatamente o que está no início do capítulo, que é a citação de Blavatsky da doutrina secreta. Então diz, Maya, ou ilusão, é um elemento que participa de todas as coisas finitas, porque tudo quanto existe possui tão só um valor relativo e não absoluto, tendo em vista que a aparência assumida pelo númeno perante o observador depende do poder de cognição deste último. Ou seja, o observador é quem vai determinar o nível de percepção dentro desse mundo maiávico. Né? Aos olhos incultos do selvagem, uma pintura
se apresenta como um aglomerado confuso e incompreensível de linhas e manchas coloridas, ao passo que a vista educada descobre ali imediatamente uma figura ou paisagem. Ou seja, nesse texto aqui, fica bem claro que, como analogia, fica bem patente que aquele que tem olhos para ver, né, entende a linguagem artística expressada num quadro, ele consegue identificar a imagem de forma muito mais efetiva do que um indígena, por exemplo, que ele nunca viu uma obra de arte dessa. Quando ele olha para uma obra de arte, ele vê coisas assim que não dizem nada para ele. Pintura, uma cor aqui, outra ali, outra coisa. Elementos que ele não consegue construir a imagem e identificar o que está realmente se vendo ali, né? Então é a mesma coisa. As existências pertencentes a cada plano do ser, incluindo os de Anchorrens mais elevados, são comparáveis a sombras projetadas por uma lanterna mágica em uma superfície branca. Ou seja, até os de Anchorrens, né, os mais elevados. No entanto, todas as coisas são relativamente reais. Relativamente reais. Porque o conhecedor é também um reflexo. Ou seja, todos nós somos um reflexo que vê o reflexo também. Por isso, as coisas conhecidas lhe parecem tão reais quanto ele próprio. Ele próprio ele é um reflexo e vê nas coisas o reflexo através dessa identificação como se fosse algo real. Vê na corda uma serpente. Para conhecer a realidade das coisas, é necessário considerá-las antes ou depois de haverem passado, qual um relâmpago, através do mundo material. Essa frase é bem interessante. Olha, vou repetir. Para conhecer a realidade das coisas, é necessário considerá-las antes ou depois de haverem passado. Aí dá um exemplo. Qual um relâmpago? Através do mundo material. Esse relâmpago, através do mundo material, quando a gente vê um relâmpago. Pois não podemos definir essa realidade diretamente, quando só dispomos de instrumentos sensitivos que trazem à nossa consciência apenas os elementos do mundo material. Então, como eu estava dizendo, o relâmpago ele fica como um exemplo interessante, porque já viu como é a rapidez do fenômeno de um relâmpago, né? Aquilo ali representa exatamente o que é a manifestação para a gente, né? Uma analogia perfeita de como uma coisa que todo o processo no qual origina-se um relâmpago daquele, ele tem existência, ele ocorre e cessa. Cessa para os nossos olhos, né? Mas ele continua. Tanto ele tem existência anterior, que ele estava se produzindo, né, no plano do sutil, ele ocorre daquela forma, de uma forma muito rápida, que a gente percebe, a luz acende e a gente vê aquele clarão e acaba, né? Mas ele continua a ação dele na Terra. Ou seja, o processo nem antes, nem depois está sendo considerado aí. A gente só vê aquele clarão e pronto. Então, para conhecer a realidade das coisas, é necessário considerar o antes de um relâmpago desse, e o depois, né? Através do mundo material. Pois não podemos definir essa realidade diretamente, quando só dispomos de instrumentos sensitivos, ou seja, nossa capacidade de ver, um olho que vê, o ouvido que ouve o ruído, que trazem à nossa consciência apenas os elementos do mundo material. Ou seja, a gente não está vendo o plano sutil. Seja qual for o plano em que possa estar atuando na nossa consciência, tanto nós como as coisas pertencentes ao mesmo plano somos as únicas realidades no momento. À medida, porém, que nós vamos elevando na escala de desenvolvimento, percebemos que, nos estádios já percorridos, havíamos tomado sombras como realidades, e que o progresso ascendente do ego é um contínuo e sucessivo despertar, cada passo à frente levando consigo a ideia de que então alcançamos a realidade. Outro ponto importante aqui está dizendo o seguinte: toda vez que a gente tem um desvelar, e a gente, véus e véus e véus e véus, e Maia é esse véu, esse mundo de véus, cada vez que a gente tem um desvelar, a gente acha que chegou ao entendimento perfeito da compreensão. Mas a gente logo se dá conta de que não entendeu e que tem mais um aspecto a ser percebido, e assim isso vai.
Isso vai, isso vai. E isso só termina quando realmente a gente transcende e entra no processo de iluminação propriamente dito. Mas enquanto ocorre dessa forma, você não, no mundo maiáfico, você não. Véus e véus e véus. Porém, eles vão evoluindo. São coisas um processo que estão atuando dentro do processo evolutivo como um todo. Né? São véus retirados que são de importância, é verdade. Mas somente quando alcançarmos a consciência absoluta e misturarmos a nossa com a dela, né, com a consciência total, estaremos livres das ilusões produzidas por Maya. Só quando acontecer isso. Né? Aí, aqui é outra. O universo, com tudo o que nele se contém, é chamado Maya porque nele tudo é temporário. Tudo tem seu tempo. Desde a vida efêmera do pirilampo até a do Sol. Comparado à eterna imutabilidade do Uno e à invariabilidade daquele princípio, o universo, com suas formas transitórias e sempre cambiantes, certamente não parecerá, para o espírito de um filósofo, valer mais do que um fogo fato. Olha, um universo inteiro, para quem entende, não valerá mais do que um fogo fato. Entretanto, o universo é suficientemente real para os seres conscientes que o habitam. E são tão ilusórios quanto ele próprio. É exatamente aquilo que eu já estava comentando antes, né? Ou seja, o universo é realmente de uma aparência real para aqueles que estão convivendo dentro desse aspecto do universo manifestado. Porque a própria consciência, o próprio contexto, o próprio ser que está pensando, que está tendo existência nesse mundo, ele próprio é ilusório. Isso é que quando o Blavatsky fala que diz mata a mente é assassina do real, é nesse sentido aí que a mente é que se identifica com esse processo ilusório, maiávico, né? É isso. Concluindo, né? A doutrina de Maya não é uma filosofia da negação, mas da descoberta do real dentro do irreal. Ela proporciona a descoberta do real dentro do irreal. Quando percebemos que o eterno habita o efêmero, a vida se torna sagrada. Quando nós percebemos que o eterno habita o efêmero, a vida se torna então sacra. Como disse Blavatsky, no coração de cada um de nós vive o sempre desvelado, o constante, o eterno. Que essa lembrança nos inspire a viver com serenidade, lucidez e compaixão. Obrigado e até a próxima.